Você sabia que a memória RAM pode ser um dos motivos que o seu dispositivo não tá tão legal? Pois é, ela pode prejudicar o seu dispositivo aí dependendo da situação, e é isso que a gente vai falar nesse vídeo, então vamos embora. Fala pessoal do Canaltech, tudo bem com vocês? Sim, né, ultimamente eu tenho me tornado, né, a porta-voz da memória RAM aqui neste canal, porque eu sempre falo sobre e tudo mais. Tem pessoas que discordam de mim, tudo bem, né? As pessoas elas podem emitir a opinião delas, mas contra fato não há argumentos. Quando a gente fala de memória RAM, principalmente quando a gente fala para que ela serve, meio que não tem muito para onde fugir, né? Você precisa ter memória RAM para tudo funcionar adequadamente aí nos seus dispositivos, no seu computador, no seu celular, em qualquer dispositivo seu que tenha memória RAM. Mas antes da gente se aprofundar nesse assunto, chegar nesse ponto, é legal a gente primeiro lembrar o que é memória RAM, para que ela serve e tudo mais, porque a gente também tem que lembrar, né, galera? Nem todo mundo sabe, nem todo mundo tá por dentro de tudo. Por mais que o Canaltech seja um canal de tecnologia, a gente às vezes ache, por qualquer motivo, que as pessoas saibam e tudo mais, a gente tem que lembrar que sempre tem novas pessoas chegando, né? Então a gente sempre tem que explicar o básico. É legal que a gente explique o básico para que assim a pessoa consiga entender todo o raciocínio. E eu sei que vai ter comentário aí de gente falando que já sabe disso e tudo mais, mas sim, galera, a gente tem que lembrar dessa galera que ainda meio que não tá, ainda tá aprendendo, né? Ainda não tem o conhecimento, para que a gente possa espalhar a palavra aí para todos. Mas bem, quando a gente fala de memória RAM, a gente está falando da sigla de Random Access Memory, ou seja, memória de acesso aleatório. Diferente do seu HD, do seu SSD, que guarda as informações de forma permanente, a memória RAM aqui ela é sim um sistema, né, no caso uma unidade de armazenamento, só que ela funciona um pouquinho diferente no caso do HD e do SSD. O objetivo dela ali naquele caso é que ela guarde, ela salve aqueles arquivos temporariamente, né, enquanto o computador estiver sendo usado, e basicamente ela é útil para praticamente tudo o que você vai fazer na sua máquina, ou seja, quando você abre um programa, quando você roda algum jogo, o seu sistema operacional, tudo isso consome memória RAM. Mas no caso da memória RAM aqui, ela vai servir, que nem eu falei, na hora que você for rodar algum programa, na hora que você for iniciar o seu sistema operacional, iniciar algum jogo. Nesse caso, ela será utilizada, né? Você vai ocupar o espaço da memória RAM enquanto esses programas, enquanto esses aplicativos estiverem sendo utilizados, mas assim que você fecha eles, você para de consumir a sua memória RAM. E no caso da memória RAM, por ela ser uma memória de acesso randômico, né, acesso aleatório, ela não faz a leitura dos arquivos de forma sequencial. Como assim? Digamos que a gente tivesse um número de 1 a 10 e você precisasse acessar o número 8, tá? Vou pegar um exemplo assim para ficar mais fácil. A memória RAM, ela não vai precisar seguir do número 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar ao 8. Não, ela consegue ir diretamente no 8, então ela não precisa fazer essa leitura de arquivos sequenciais, o que deixa tudo mais rápido. É por isso que você consegue ali rodar os seus programas, que nem eu falei, os seus jogos de uma forma muito eficiente, porque ela consegue pegar o arquivo exatamente onde ele tá e já entregar ele para você sem problema nenhum. Mas quando a gente fala de memória RAM, tem muitos pontos aqui que a gente precisa considerar. E por que eu digo isso? Porque quando a gente fala de memória RAM, eu já inclusive vi alguns comentários, uma galera tudo mais falando: "Ai, mas não adianta nada, Amanda. Tem memória RAM, mas não tem um processador bom." Concordo com você, meio que tudo é um conjunto, né? As coisas ali, elas se combinam, elas precisam estar em harmonia para que tudo funcione bem. Mas a gente ainda tem muitas situações, principalmente na parte assim, de tablet, por exemplo, e uma série de outros dispositivos, celulares mais básicos, que ainda insistem em colocar um número baixinho ali de memória RAM, normalmente na casa dos 4 GB, e que acaba sendo esse o problema para você. Então sim, a memória RAM ela pode prejudicar o seu dispositivo, principalmente nesse caso se ela for abaixo do ideal. E não adianta, que nem eu falei, a gente pensar aqui em processador, pensar em GPU, pensar em tantas outras coisas, isso falando, né, de uma forma geral aqui, abordando tudo, né, computador, celular, tudo mais, se a gente não entende que você precisa ter hoje o mínimo de memória RAM para rodar as coisas, rodar os programas, rodar o sistema operacional, principalmente Android. Android, gente, já foi a época que Android rodava com 4 GB de RAM. Hoje, se você não tiver pelo menos 6 GB aí no seu celular, eu duvido muito que você não vá ter problemas nessa parte, principalmente por conta de sistema operacional, por conta de arquivos, por conta de jogos que você for rodar, alguma coisa do tipo. E eu nem tô falando de jogo pesado aqui, não tô nem falando tipo de Genshin Impact, tô falando do Free Fire da galera mesmo, sabe? Tô falando ali do Crossroad, do jogo da galinha que atravessa a rua, que eu já falei aqui outras vezes, tudo mais. Eu tô falando de coisas básicas, coisas que você vai deixar de fazer, que o seu celular vai deixar de entregar, porque ele não tem espaço de trabalho suficiente para lidar com tudo aquilo. Já quando a gente fala de computador, então a história muda muito, porque se no celular a gente precisa de 6 GB de memória RAM, galera, no PC hoje em dia, pelo menos assim, ó,
Pelo menos, mesmo se for para uso básico, para vocês terem noção, essa máquina tem a quantidade que eu vou recomendar para vocês, que é 16 GB de memória RAM. Ah, Amanda, mas eu só rodo o Windows 11, só rodo o pacote Office e não faço mais nada da vida. Bacana, mas você já viu quanto de memória RAM que o seu Windows 11 consome? Se você usasse só 8 GB de memória RAM aí na sua máquina, provavelmente metade dele, sim, pelo menos uns 4 GB, 4 GB e meio, só isso seria o que o Windows 11 precisaria para estar ali funcionando. Isso sem abrir programa, isso sem abrir navegador. Se você usar o Google Chrome, por exemplo, que consome uma memória RAM, ele adora memória RAM, então se você for esse tipo de pessoa, acredite, 8 GB de RAM, mesmo no caso de você ser um usuário básico, já não é mais suficiente. Para quem joga, então, eu nem preciso dizer, apesar que nesse caso eu preciso aqui fazer um meia-culpa, porque eu tenho 16 GB no meu computador de jogos. Sim, gente, eu fui besta, fui tola, entendeu? Fui inocente, acabei aí caindo, falei, ah não, vou colocar só 16, comi bola, deveria ter colocado 32, mas hoje em dia é o que eu falo. Computador básico, basicão, tipo, uso no dia a dia, 16 GB de memória RAM é o mínimo para você conseguir, que nem eu falei, rodar tudo, mesmo as coisas mais básicas, mesmo Word, mesmo pacote Office, mesmo navegador, coisas básicas. O Windows 11 já consome muita memória RAM por si só, então, por favor, pelo menos 16 GB para você ser uma pessoa feliz e não ter problemas com travamentos. E se for para jogar 32 GB de RAM, por favor, né? Os jogos hoje estão cada vez mais exigentes na nossa máquina, exigem cada vez mais espaço de trabalho, um espaço de trabalho maior, então, por favor, vai rodar jogo? Sua máquina é para jogo? 32 GB de memória RAM. Vai assim mesmo, uso básico, uso do dia a dia, pega 16 para você não ter problema nessa parte. E na parte de celulares, nós já fizemos vídeo aqui no Canaltech, né, galera, falando sobre celulares, né, não comprar celular com 4 GB de memória RAM. Eu sei que tem algumas recomendações aqui que a gente já fez, eu inclusive testei um recentemente, que foi o Redmi 13C, que tem 4 GB de memória RAM e eu gostei pra caramba, assim, tem as exceções, mas esses casos na realidade são uma exceção. A regra de forma geral é pelo menos 6 GB de memória RAM para você não ter problema nessa parte, beleza? E por último, mas não menos importante nesse caso, quando a gente fala de computador e fala de memória RAM, tem uma questão que você precisa prestar muita atenção, que é o quê? É a tecnologia Dual Channel. Tem Dual Channel, tem Quad Channel, mas no caso você vai encontrar aí com mais frequência Dual Channel, que é basicamente você fazer com que os dois módulos de memória trabalhem ali em conjunto de um jeito mais eficaz ali na sua placa-mãe. E para que isso funcione é necessário que você tome alguns cuidados. E no caso aqui das placas-mãe que tem 4 slots de memória RAM, por exemplo, é legal que você instale elas de forma alternada, né? Tipo, no caso, você coloca um pente, pula um dos slots e coloca o outro, para que você consiga aproveitar a tecnologia Dual Channel. Porque nesse caso ela vai sim fazer toda a diferença no seu setup. E lembrando que nesse caso também vale comprar 2 módulos de memória igual, tá bom? Igual o que eu falo, igual mesmo. Se possível, da mesma marca, na mesma compra, do mesmo tudo, compra exatamente igual para você não ter problema. Ah, Amanda, mas se eu tiver 2 memórias diferentes, vai ser o pior problema do mundo? Não, não vai ser o pior problema do mundo, mas é legal que você compre 2 memórias iguais para você realmente garantir 100% que vai funcionar de boas. E dando um resuminho, assim, uma palhinha rapidinho sobre memórias DIMM e SODIMM. No caso, a memória DIMM é feita para computadores de mesa, tá? Aqueles computadores com placa-mãe e tudo mais que você vai encaixar tudo bonitinho. E a SODIMM é para notebooks, ok? Tendo isso também em mente, é super tranquilo. Normalmente, você nem vai precisar pesquisar dessa forma. É só você colocar lá memória para notebook que você vai achar de boas, ou memória para PC que você vai achar de boas, tá? Tipo, sem neura nessa parte. E chegamos ao fim de mais um vídeo, mas me conta aqui nos comentários, a memória RAM no seu caso é uma vilã? Você tá precisando aí se atentar nessa parte, né? Fazer um upgrade de memória RAM no seu sistema? Ou tá tudo tranquilão, tudo em paz, você tá conseguindo levar a vida de boa? Que nem eu falei, conta aqui pra mim. No mais, eu sou a Amanda Abreu, esse é o Canaltech. Se inscreve se você não for inscrito, deixa seu like e eu vou ficando por aqui. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, tchau!